Fala, povo querido e abençoado, estamos com mais um vídeo para você. Hoje nós vamos falar sobre poder versus caráter. Será que qual é mais importante? Será qual que devemos dar mais valor? E aí eu quero começar o vídeo de hoje falando, se você quer ser tudo aquilo que você pode ser, a primeira coisa é que você precisa ser dependente de Deus. Todo o nosso potencial, tudo aquilo que dentro de nós e tudo aquilo que já foi planejado por Deus para a nossa vida, para ser expansivo, para ser transbordante, nós primeiro precisamos depender de Deus, porque Deus é o responsável pelo verdadeiro transbordo. O homem pode se doar, o homem pode fazer grandes coisas, mas só podemos transbordar se estivermos junto com o Senhor. Só podemos impactar vidas, só podemos gerar mudança na vida das pessoas, se de fato o Senhor ir na frente. É aquilo que Zacarias falava, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. E eu vou te falar uma coisa, é muito legal nós entendermos que a morte de Jesus ali naquela cruz, ela não só nos perdoou do pecado, não só nos restaurou nossa posição, como nos curou, como tirou o poder do pecado sobre nós, mas ela também fez algo muito impressionante. A morte de Jesus não só nos levou para poder entrar novamente para a presença de Deus. No Antigo Testamento mesmo, só o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus e mesmo assim uma vez ao ano. Sabe? E aí nós vemos que na morte de Jesus agora, ele nos autorizou a entrar diariamente na presença de Deus. Mas mais do que isso, agora Deus também pode entrar sobre a nossa vida e em nós eternamente. Isso é magnífico. Nós, a partir do momento que você crê em Jesus, que você confessa como Senhor e Salvador, há um novo nascimento. Você nasce de novo. Agora a vida que o próprio Deus vive, agora nós vivemos dentro de nós. Isso é fantástico, sabe? E aí eu já vi muita gente falando, né? Ah, Jorge, mas e aí? O caráter mais essencial na vida de um homem de Deus, o que é mais importante, o que é mais essencial? Então nós queremos colocar na balança e colocar valores e colocar pesos. O que mais seria essencial na vida de alguém, na vida de um homem de Deus? E eu quero te falar uma coisa, o poder não é mais importante que o caráter, mas o caráter também não é mais importante que o poder. É importante que os dois andem junto. Eu sei que você já ouviu algumas pessoas falar, não, porque o caráter é mais importante, não adianta você fazer milagres, curas e libertações e fomos sem vergonha. E aí muitas pessoas apenas focam no caráter e esquecem do poder. Só que existem outras pessoas também que falam, não, mas eu prego e vem unção, eu oro e acontece. E esquece também do caráter. Esquece também de ter um caráter diante de Deus. A Bíblia fala para termos um caráter aprovado, entende? E é disso que eu quero falar hoje, porque eu mesmo já pensei nisso, que o caráter é mais importante que o poder, mas hoje eu entendo que os dois caminham junto. E é exatamente essa chave que eu quero te passar, sabe? O Antigo Testamento, ele foi escrito ali em hebraico e o Novo Testamento em grego. E é muito importante, né? É muito legal a gente aprender hebraico, grego, entender as palavras ali. Mas mais importante do que entender hebraico e grego é entender a voz do Espírito Santo no seu coração, sabe? E a gente vê um fato ali acontecendo em Lucas 9, onde Jesus pega ali os seus discípulos e os envia, né? E ele fala que ele vai dar autoridade e poder para os discípulos e envia eles. Fala, olha, vai, prega o evangelho, expulsa demônio, libera o poder de Deus na vida das pessoas. E o interessante, eu gosto muito desse texto, é quando saem os discípulos, eles já começam a dar rata. E aí eu quero pautar algumas ratas. A primeira rata é que eles já querem descobrir quem é o maior no reino de Deus. Então eles já começam a perguntar, né? Quem é o maior? Quem de nós aqui? Nós estamos acabando de ser enviados, mas quem que é o maior aqui entre nós? Depois você vai ver, né, mais para frente, Tiago e João numa conversa ali, eles pedem fogo de Deus, né, que Deus consome o povo de Samaria. Ele pede, Deus, derrama fogo sobre os samaritanos. E ali, outra vez, nós vemos outro caso que também os discípulos pedem, né, negando outros seguidores, falando, não, só nós podemos seguir a Cristo. E nós vemos, na verdade, vários erros, vários traços de caráter, tudo errado nos discípulos.
Mas interessante é que eles acabaram de receber o poder de Deus. Eles acabaram de receber a autoridade de Deus para fazer coisas sobrenaturais. Mas Elisão começa a dar rata. Elisão começa a discutir. Elisão começa a pedir fogo. Elisão começa a fazer totalmente coisas que não parece de um homem de Deus. Que não lembra um homem de Deus. Interessante. Eles tinham poder, mas ainda estava sendo construído um caráter neles. Eu quero te falar uma coisa, eu não estou te liberando para o erro. Eu não estou falando de você que está tudo certo, errar e, né, com a consciência em paz. Mas eu estou te falando que é fato que nós vamos ter muitos erros ainda na caminhada com Deus. Sabe, nós vamos receber revelação, nós vamos receber entendimento, nós vamos pregar, ministrar, ensinar as pessoas, mas ainda assim nós vamos errar algumas vezes. Nós vamos nos equivocar algumas vezes, nós vamos ter traços de caráter ainda muito diferentes do que o próprio Deus. Mas eu quero te falar uma coisa, Deus não se envergonha de você. Mesmo diante aos seus erros, aos seus fracassos, Deus não se envergonha de você. Eu mesmo já fui um desses que eu pensava o seguinte, eu tenho que ser muito certinho, porque eu não posso manchar o nome de Deus. Né? Eu não posso ter erro nenhum, porque senão eu mancho o nome de Deus. Como se Deus estivesse preocupado com a reputação dele. Como se Deus estivesse, ai meu Deus, será que alguém vai queimar o nome de Jesus? Eu já até orei de jeito. Teve uma vez mesmo que eu orei. Eu falei o seguinte, olha Deus, me ajuda a pagar essa dívida aqui, essa conta aqui, porque senão as pessoas vão duvidar do Senhor. Então faz aqui, né? Querendo fazer uma barganha com Deus para tipo assim, Deus, não suja seu nome não. E na cabeça nossa, nós podemos sujar o nome de Deus. A realidade é que Deus não precisa de reputação e muito menos que o seu comportamento assine embaixo do caráter de Deus. O seu comportamento, ele não honra e ele também não suja o nome de Deus. Você fala, não, Roger, mas se eu tiver um bom comportamento, honra a Deus. Sim, numa medida, as pessoas podem ver Jesus em você. Isso é muito bom. Mas quando você erra, o nome de Deus não vai se sujar porque você errou. Sabe? Mais uma vez, não estou falando que está tudo certo e que você pode errar à vontade. Eu só estou te falando que Deus não se preocupa com a reputação dele. Quem se preocupa com reputação é porque não sabe quem é. E aí precisa guardar ela. Deus está nem aí com reputação. É só você que importa com isso. Sabe? Tanto é que o próprio Deus vem em carne e osso, encarnado em Jesus, sendo o próprio Deus, para sofrer humilhações, para sofrer níveis de preconceito, chacotas, preferir soltar um bandido do que o próprio Deus, do que o próprio Jesus ali. Eu não sei se você já passou por isso, mas tem gente que vai preferir bandido do que você. Sabe? Vão preferir acreditar em outras conversas do que na sua sinceridade. E Jesus, aconteceu isso com ele, vai acontecer também com a gente. Sabe? E eu quero te falar, os seus erros na sua caminhada, eles não envergonham a Deus. Sabe? Deus, ele tem um prazer em derramar graça, amor e misericórdia nos nossos erros. Não é uma liberdade para errar, mas é uma confiança de que se nós errarmos, nós temos o sangue e o poder de Deus para nos purificar e nos estimular a continuar a caminhar. Você sabe, a caminhada com Deus não é o quanto você faz para Deus, ou quanto mais rápido você alcança coisas para Deus, ou quantas coisas mais você faz para Deus, mas é o quanto você persevera em andar com Deus. Sabe, é o que Paulo falou, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu quero te falar uma coisa, não tem como chegar no fim sem guardar a fé. Sabe, às vezes muita gente acha que é o fazer demais para Deus, né? É ser ativista, é sair fazendo um monte de vídeo, é sair pregando para o mundo inteiro. E ele acha que Deus então está muito feliz com ele porque ele está fazendo um monte de coisa para Deus. Mas o importante para completar a carreira é guardar a fé. Sabe, ali no céu não vai ser recompensado quem chegar primeiro, quem chegar com mais coisas, mas quem foi até o fim. A corrida do céu não é quem leva mais, não é quem pode mais, não é quem fez mais, mas é quem guardou a fé. Sabe, talvez nesses dias a sua fé tenha sido abalada, os seus medos, as suas ansiedades, mas guarda a sua fé. Né? A Bíblia diz para nós guardarmos apenas duas coisas. A primeira está lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sabe, a primeira coisa que você deve guardar, guarda o seu coração. Guarde o seu coração, sabe, dos desânimos, das frustrações, das desavenças, das traições, sabe, dos seus erros. Guarde o seu coração. Sabe, a Bíblia diz que ali vai proceder vida. Se você, nesses dias, tem tido vontade de morrer ou de não viver, é porque o seu coração não tem sido guardado.
sabe? Eu quero te falar, guarde seu coração. Guarde seu coração de tudo aquilo que tem tomado. O nosso coração é muito concorrido, sabe? O mundo concorre, o diabo concorre, o Espírito Santo concorre, as pessoas concorrem. O dia inteiro tem pessoas batendo no nosso coração para ele entrar. Mas guarde o seu coração. A segunda coisa que Deus mostra na Bíblia para guardarmos é a fé. Completei a carreira, guardei a fé. Sabe, guarda a sua fé. A fé são aquilo que a gente não vê, mas nós cremos de início. Sabe, guarda a sua fé. Guarda a sua fé, sabe, de muitas vezes não está vendo, mas crê. Faça o diabo a sua mente, as pessoas e as circunstâncias mentirosas, mas Deus verdadeiro. São duas coisas para você completar a carreira, você tem que guardar. A fé e o seu coração. E aí eu quero encerrar com você dizendo isso. Sabe, esses são dias de você de fato entrar na presença do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, para que Deus transforme o seu caráter. Caráter não é comportamento. Caráter, na verdade, é Deus fluindo em nós. E aí sim Ele vai fazer por nós. Caráter não é ajustar alguns valores dentro de mim. Caráter de Cristo, na verdade, é deixar Cristo fluir em mim. Gálatas 2:20, ele fala sobre isso. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, pelo Filho de Deus, agora ele vai viver em mim. Isso é poderoso, sabe? Eu quero te falar que seus dias sejam para viver pelo Senhor, para deixar o Senhor viver por você, sabe? Eu sei que muitas pessoas, elas focam no caráter e outras focam no poder, mas eu quero focar no poder de Deus, no relacionamento com Deus. Não é nem o poder do que a gente pode fazer para Deus, nem o caráter que a gente pode comportar para Deus, mas é o poder do Espírito Santo. É cultivar a presença de Deus, é ser cheio da vida, é ler a palavra, é renovar a mente, é fazer cânticos de louvores, ser cheio do Espírito Santo. E aí sim você vai ter poder, e aí sim você vai ter caráter. Não foque em um e nem no outro, foque na presença de Deus, no poder do Espírito Santo. E aí você pode ter certeza que você vai ter os dois. Você vai ter o poder e você vai ter o caráter de Cristo. Sabe? Se você foi impactado com essa mensagem, compartilha com mais pessoas. Deixa seu comentário aqui, fala o que mais te impactou. Sabe? Deixa seu like também, curte aqui o vídeo para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas. Sabe? E busque a presença de Deus todos os dias para que você tenha o caráter e o poder de Deus. Amém? O mundo é nosso, estamos juntos. Até o próximo vídeo. E é isso.